Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras, mas a gente está começando a temporada de podcast de inverno aqui em Campos do Jordão com essa vista maravilhosa e eu trouxe aqui um homem hoje, então de vez em quando a gente aceita alguns homens líderes que estão fazendo acontecer, que estão nas suas empresas trazendo novidade, inovação e a gente gosta de aprender com eles também. Hoje o tema é como os ambientes transformam a sua jornada empresarial. Estar em ambientes prósperos que te elevam, que te fazem sair fora da bolha. Eu estou com nada mais, nada menos, com o famoso JP, é o João Pedro Almeida, ele é especialista em sucesso do cliente lá na FN Contabilidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Que honra. Na comunidade Maravilha, eu estou presente aqui também para compartilhar muito conhecimento para toda essa mulherada aí, para agregar valor nesse movimento que você faz com elas. Com certeza. E vamos direto para o nosso tema. Como que o ambiente te fez mudar na sua jornada empresarial, na sua carreira? Como foi para você? Me conta. Bom, desde quando eu comecei a minha vida profissional, eu sempre quis me relacionar com pessoas porque eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre quis saber por que acontece isso, por que é disso, mas por que faz dessa maneira. Então, eu sempre procurei me relacionar com pessoas que é muito inteligente, que tinha alguma coisa para agregar para mim. E uma das pessoas que eu sempre me apoiei era meu pai. Então, meu pai sempre foi uma referência muito grande. Ele sempre trabalhou com contabilidade também. Então, eu sempre fiquei do lado dele, ele me levava nos eventos. Então, eu sempre estava me relacionando com pessoas, apesar de novo, com pessoas mais velhas e tinha muito conteúdo legal ali. Falei, cara, tá aí. Eu preciso estar me relacionando com pessoas com essa maturidade, com esse conhecimento para eu poder evoluir. E aí foi quando eu comecei a me questionar por que o mundo da contabilidade era sempre aqueles mesmos eventos, as mesmas pessoas. Teve até um evento que eu fui da contabilidade que foi o mesmo palestrante. Então, eu fui em 3 eventos durante o ano, foi o mesmo palestrante. Aí eu falei, mas preciso de algo a mais. Preciso sair ainda mais desse ambiente. Foi aí que eu comecei a sair do interior de São Paulo, porque eu sou de São José dos Campos, e começar a ir para São Paulo, me relacionar com pessoas diferentes para eu poder evoluir cada vez mais. Aí esse foi o principal ponto que mudou a chavinha para mim. Sair da sua zona de território mesmo. Exato. Né? E aí, quando você foi para São Paulo, o que você encontrou? Cara, é uma realidade totalmente diferente, né? A gente conversa com muitos empresários lá em São José dos Campos ou ali do Vale do Paraíba. E quando a gente conversa com eles, a gente vê que eles são muito fechados. É um público totalmente diferente. E eu era assim também. Aí eu precisei sair para conseguir me relacionar. E nesse relacionamento, a mentalidade de quem está ali no jogo mesmo, da capital ali de São Paulo, é muito avançada. A informação que chega até lá é muito mais rápido que ali do interior, porque a gente acaba ficando mais apreensivo, um pouco desconfiado. Será que é isso mesmo? Se não é? Sim. E principalmente nesse mundo da internet, né, que traz muito resultado. E aí foi a principal chavinha que virou para mim. Como que a internet, você se relacionar tanto no presencial, mas também nesse mundo da internet, essa avenida que tem da internet para trazer resultados a mais. Então, foi o principal ponto que me chamou muita atenção. Legal. E você conseguiu levar tudo que você como pessoa foi para São Paulo para aprender. E você conseguiu trazer isso para a sua realidade, trazer para o time, para os colaboradores ou na sua família? Ou você ainda sentiu muita dificuldade com isso? Teve bastante dificuldades. Eu era sócio de outra contabilidade, né, antes de entrar no grupo FN. E ali foi um pouco a mentalidade da inovação, de gente mais nova, querendo trazer coisas mais atuais, com a galera que é mais das antigas, vamos chamar assim, que sempre trabalhou daquela maneira. Então tem esse choque ali de mentalidade.
E aí foi a principal dificuldade que eu encontrei nessa toda essa mudança. E aí eu acabei saindo essa sociedade que eu estava e tá tudo bem, a gente conversou tudo certo, para eu poder ir atrás das minhas vontades, colocar o que eu estava aprendendo em prática. E aí a gente tem essa liberdade, né? De você conseguir aplicar aquilo que você tá ganhando de conhecimento, que você tá vendo que vai dar certo. Com você, o Johnny, todo mundo aqui do Serac, vocês trazem muito bem isso pra gente e a gente tem que colocar em prática. E eu confesso que faz mais ou menos vai fazer 9 meses que eu fiz essa mudança, né, na parte de profissional, e eu tô tendo resultados muito positivos, principalmente por conta dessa mentalidade, de você estar conectado com pessoas que estão com o mesmo propósito, que é o mesmo objetivo, pensa igual, então o resultado acaba vindo muito rápido. Muito legal. Esses dias, lembrei que eu respondi uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e a pessoa, ela é um colaborador, não era sócio, mas ainda assim faz a mesma ligação e que ela estava com dificuldades de trazer para os chefes, para os líderes, novas perspectivas, inovações, como fazer, né? Ela pergunta. E o que eu falei assim, olha, você pode trazer resultados, pode mostrar o que o seu novo projeto vai dar de resultado, trazer e tal, mas chega um ponto que não adianta mais, principalmente se a pessoa é mais velha, principalmente se ela já é bem-sucedida e ela tá naquele patamar que ela não quer mais crescer. Então, mudar a mentalidade de um líder mais velho, etc., é complicado, né, para nós jovens. Se esse líder não tem essa mentalidade da inovação, vai ser difícil mesmo, e aí vai ser muito desgastante. E aí o meu toque para ela foi mais ou menos o que você fez. Ó, talvez esteja na hora de você abrir seu próprio negócio, ir para algum lugar que esteja na sua mesma vibe, na mesma vontade, no mesmo propósito. E foi isso que você fez, né, JP? Foi exatamente. E a mudança, ela acaba... É muitas incertezas que você tem, né? Eu fiquei me preparando para fazer essa mudança praticamente 1 ano. Principalmente na parte mental. Fica com medo, será que eu vou? Será que vai dar certo? Mas quando a gente tem a segurança do potencial que a gente tem, de todo o conhecimento que a gente tem, cara, você colocando em prática, o resultado vem, e vem muito rápido mesmo, porque coisas de 4 meses eu estava tendo resultados muito positivos por conta disso. E principalmente, né, você tem que ter a frequência. Você tem que ter a frequência correta, a constância também, não parar ali no meio do caminho para você conseguir atingir os seus objetivos. E um toquinho de coragem. Um toquinho, eu falo que é bastante. Ou é bastante coragem. É bastante. Porque a gente, como ser humano, a nossa cabeça, ela é muito... ela gosta de ficar acomodada, No né? conforto. Tudo que faça gastar menos energia, o cérebro nosso vai fazer. Então, se você acorda todo dia cedo, não vai treinar para ele estar perfeito, mas quando você dá um estímulo diferente, aí você já assusta. Então, sair da zona de conforto tem que ter coragem e muita dedicação também para dar certo. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, ó, já vimos que se você está num ambiente que não te traz prosperidade, ou às vezes até traz prosperidade, mas não é o mesmo propósito, não é a mesma vibe, que está te barrando, dá aquele passo de fé que tem grandes resultados para você logo ali. É só aquele passo de coragem, né? Exatamente, porque a gente fica muito apreensivo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Então, quando você faz qualquer mudança, vamos colocar lá um exemplo de nutrição. Você está comendo tudo de qualquer Tudo jeito. errado. E aí você começa a ficar mais regradinho. Essa mudança você acaba estranhando também. Mas depois que seu corpo acostuma, dificilmente você quer voltar atrás e querer ficar comendo besteira o tempo inteiro e tal. E aí quando você começa a comer tudo errado, seu corpo estranha também. Então qualquer mudança que você tenha, a nossa mentalidade, nosso corpo ali vai ficar em choque, né? Então, de fato, você tem que ter essa maturidade ali para saber o seu objetivo claro, onde você quer chegar, para conseguir trilhar isso com mais
tranquilidade possível. Muito legal. Mudando um pouco de assunto, você é jovem, você é novo. Quantos anos você Sim, tem? fazer 28 anos. 28? É sério? Caraca, você é muito jovem. Ai, que Fazer jovenzinho. daqui alguns 20 Muito dias. legal. Você se vê como inspiração da nova geração desse ramo da contabilidade? Você consegue se enxergar na FN, como inspiração de quem está lá, de quem já trilhou um caminho, mesmo tão jovem? Como que é isso para você? Eu tava conversando ontem isso com um barbeiro, corta meu cabelo, ele tem uma barbearia muito forte lá, ele é jovem também, ele é até mais novo do que eu, e ele já é uma referência muito grande em toda a nossa região. E eu falei pra ele, falei, cara, você tem noção do que você já tá fazendo e toda a força que você tem como o seu potencial? Ele falou, não. E aí ele voltou a pergunta pra mim, ele falou, e você? Você sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, e difícil, a gente não consegue metrificar. Sim. Porque tem pessoas que não chegam em você e falam assim, muito obrigado, você me ajudou. E tem pessoas que fazem isso. E eu confesso que essa mudança que eu fiz, o grupo FN ali tem algo que é criar laços, né? Tá, uns valores. Então o pessoal ali acaba retribuindo com palavras. Então hoje eu consigo falar, cara, que legal, eu consigo ajudar o próximo ali no dia a dia, até na vida pessoal. Essa semana mesmo tive uma conversa muito legal com uma colaboradora lá, ela contando sobre a família dela, o pai dela. E ela falou, putz, muito obrigado pela conversa, muito legal conversar isso com você. Então a gente acaba, apesar da idade, a gente tem uma maturidade e a gente consegue somar na vida da pessoa. Eu brinquei com você, mas a idade é um número só. Acho que o que traz a maturidade mesmo é o que a gente trilhou na vida e trilhou de experiências, né? Às vezes uma pessoa com menos coragem que você ainda não deu o passo de fé dela e ainda não passou por tudo que você teve que passar. Então a idade é só para brincar. Mas falando da FN, a gente esteve juntos no Missão Estados Unidos, né? Sim. Lá na Disney. E era bem engraçado. Eles te zoam, né? É muito... Eu falei, cara, eu tô aqui há pouco tempo, parece que eu tô há 10. Eu fico já eu é virei todo chacota mundo ali no brother. meio, feito Já de é todo mundo sacanagem. brother. Mas falando em Disney e misturando com o nosso tema do podcast de ambiência, o que você viu lá na Disney? Você já conhecia a Disney? Eu conhecia, mas nunca eu olhei pra Disney com Como os negócio. detalhes e como negócio e observando os detalhes. Foi E muito... um insight que você tirou ali de ambiência versus o que eles fazem como negócio? Você tem algum que você gostou? Tem. Principalmente a Disney é pura magia, né? É impressionante tudo que tem lá. Mas o que eu mais curti foi a visão que o pessoal trouxe sobre a concorrência entre a Universal e a Disney. Porque eu não tinha essa noção. Para mim, a Universal e a Disney era concorrente, eu tinha essa ideia, mas não que um ajudava o outro. Uma concorrência, cara, se eu tô me desenvolvendo aqui, deixa eu me desenvolver ali. E é diferente que acontece no dia a dia, né? Tem muitas pessoas que vê a concorrência ali como uma maldade e não algo saudável para todo mundo desenvolver, crescer, atingir novos objetivos. Mas essa visão ali foi sensacional, foi muito legal. Muito legal. Mas você percebe, JP, que, por exemplo, nos nossos clubes, Fire Club, Star, tudo, nós, como contadores, eu e o Johnny, a gente ensina os outros contadores também. Sim. Não só contadores, mas empresários também. Você que está nos ouvindo, quiser saber o que é o Fire Club, o que a gente traz dentro da maior liga de mentorias do Brasil, tem um QR Code na sua tela, inclusive, que você pode apontar e falar com o nosso time. Esse podcast é uma das nossas iniciativas para visibilidade, para trazer conteúdo, para trazer os nossos sócios para junto de nós. Mas fazendo um contraponto, a gente também faz isso, né? Sim. A gente ensina contadores a melhor gerir seus negócios, a trazer resultados. Então, realmente, quando você ajuda a sua classe, e aí a gente está falando de contabilidade porque
nós dois temos contabilidade, todo mundo ganha, todo mundo se eleva. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, isso é muito bacana. Nossa, esse ponto que você trouxe é muito legal, porque tem gente que tem receio de ensinar o próximo ali, principalmente quando é da mesma área, né? E quando eu venho do interior, e acontece algumas situações assim, mas eu conheço ele, mas não pode, porque senão ele vai pegar meu cliente. Já ouvi amigos falarem isso, enfim. Mas não olha essa visão, que se você ajudar o próximo, se você ajudar o seu concorrente ali, o seu colega de profissão, todo mundo sai ganhando. Porque se ele evoluir, você vai evoluir junto. Os seus clientes vão olhar para você de um jeito diferente também, de querer dar mais valor para a contabilidade, de olhar para falar, cara, preciso disso, preciso que você esteja aqui comigo, né? E aí, geralmente, a galera não tem uma visão dessa. Muito bom. Quanto mais você serve, mais você recebe, né? Exatamente. E aí, passando de Disney para sucesso do cliente, para atendimento ao cliente, encantamento de cliente, o que você faz hoje na FN? Me conta um pouquinho qual que é a sua rotina lá, quais estão sendo as suas atribuições. Legal. Lá, antes de eu entrar na FN também, já teve a missão Disney, e eles foram. E lá eles tiveram a visão de ter um time de sucesso do cliente, de cuidar do cliente, estar próximo do cliente. E aí, quando eu entrei lá, eu entrei para somar nessa área aí também, de fazer toda a reestruturação dessa área, porque a gente sabe que a contabilidade, ela cada vez mais vai ficar automática. Então, a gente está com inteligência artificial, está vindo a reforma tributária, cada vez mais as coisas vão ficar bem mais automáticas, e a gente vai precisar estar próximo do cliente, de estar no tete-a-tete ali, no contato humanizado, para a gente ser mais consultor do que executor. Então, eu acho que não só contabilidade, mas todas as áreas vai mudar o cenário daqui para frente. Então, a gente criou esse departamento lá para estar junto com os clientes, às vezes tirar dúvida. Tem aniversário de cliente, faz visita, leva presente. O aniversário de X anos da empresa lá, a gente vai, comemora junto, manda um vídeo, manda uma mensagem, um cartão. Então, é toda essa parte de relacionamento, nada técnico. Toda essa parte de relacionamento, de cuidar do cliente. E o que você acha como negócio que isso traz de retorno? Porque os tradicionais, talvez, pensem assim, não, isso é custo, não, vou ficar mimando. Tem algum retorno de cliente, não, um feedback de um cliente, uma mensagem que você lembra, alguma coisa, um case assim, de sucesso que vocês fizeram recentemente? Tem. Até meu nutricionista, eu passo com ele, é cliente. Ele falou assim, cara, tem uma menina lá que fala comigo, todo mês ela manda mensagem, ela resolve tudo pra mim. Eu não tenho que preocupar com nada, e eu sou leigo, e é sensacional o atendimento que vocês estão dando pra mim, porque eu não entendo nada, não quero ter dor de cabeça com isso, eu só quero receber minha guia e pagar, eu não quero cuidar mais de nada. E ela consegue suprir toda essa necessidade dele. Então foi um case básico ali, mas tem outros recentes também que a gente foi. A menina levou um presente para a cliente, o marido dela mandou mensagem, falou, nossa, muito legal isso que vocês fazem, a gente gosta desse contato. Então acaba, o retorno não é a longo prazo, né? O LTV ali do cliente que vai aumentar porque ele vai querer ficar mais tempo com você e acaba indicando mais você também, você tem mais atenção do cliente e automaticamente o cliente estando satisfeito. Se você tiver um hub de soluções dentro da sua empresa, você consegue oferecer outros serviços que 99% de chance do cliente comprar. Fideliza, ele indica também. Você fideliza pela emoção, não tem jeito, né? Um atendimento certo é o básico.
né? Exato. E aí, por que a pessoa não sai? É por conta do atendimento, por conta do carinho, da atenção. O mundo é muito carente de atenção hoje em dia. Então, você faz uma coisinha simples que seja para o seu cliente. Aí vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, pensam, o que você pode fazer de diferente pro seu cliente para prender ele pela atenção? Falar que você viu a pessoa, não o número, né? Então, isso é muito importante. Nós, mulheres, às vezes, por exemplo, vamos escolher uma escola para os nossos filhos e não queremos que eles sejam tratados como números, porque querem atenção e etc. E aí, quando temos uma empresa, vamos tratar o cliente não como seres humanos, tem que ser a mesma sintonia para tudo que a gente fizer. E trazendo o ponto que a gente comentou do tema, né, desse ambiente. Então, o ambiente que você proporciona para o seu cliente, você acolhe ele, por que ele vai querer sair desse ambiente? Se ele tem um lado humanizado muito bem, que depois da pandemia, né, que todo mundo foi para home office, e o mundo mudou, a mentalidade mudou, tem muita gente querendo ficar mais distante, daí quando você traz a pessoa para perto, ela, nossa, que legal isso, quanto tempo que eu não senti esse atendimento, esse acolhimento. Então, esse ambiente que você proporciona para o seu cliente é essencial também. Então, você retém a atenção dele por muito tempo. E o que você acha do ambiente do Fire Club? O que o Fire Club te traz de resultado, de energia? Conta. O Fire já fala, né? Chama para tudo quanto é lado. Mas, quando eu entrei no Fire, eu tinha acabado de perder meu pai. E aí, como eu comentei no começo, meu pai sempre foi uma referência para mim. E eu falei, cara, e agora? Eu preciso de gente, eu preciso estar perto de gente, como eu sempre procurei. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia ficar perto do Johnny. Você ainda não tinha entrado nunca tinha feito a mentoria com você ainda, mas hoje a gente já tem uma relação muito legal também. Eu falei, cara, eu preciso disso. E por coincidência, logo em seguida veio o Fire Club, o anúncio do Fire Club. E eu falei, cara, eu tô dentro. Eu preciso estar em ambiente assim. Nem imaginava que ia ser o que é hoje, porque a gente estava começando. A gente estava começando, então eu entrei no começo mesmo, na primeira turma ali. Então, esse ambiente do Fire é sensacional, porque a gente aprende se divertindo, criando conexões. A galera também que está todo no Fire, tudo na mesma sinergia. E vocês conseguiram trazer também uma cultura muito forte para dentro do Fire. Dá para ver que todo mundo que trabalha com vocês é super atencioso, sempre que a gente precisa tá presente ali. Vocês, como mentores, também são assim. Então a gente consegue... Cara, é sensacional, assim, falta palavras mesmo. Mas para mim somou muito. Tem gente que fala assim, mas isso aí te dá ROI, te dá dinheiro? Falei, cara, não dá o dinheiro, não tô fazendo negócio ali dentro, mas a minha mentalidade, meu conhecimento faz eu fazer negócio, independente se é ali dentro ou fora. E para o João Pedro me desenvolveu muito, muito mesmo. Coisa que nesses 1 ano e meio aí que a gente tá junto, foi coisas que eu acho que eu nunca aprendi. Sei lá, se fosse 10 anos, eu aprendi em 1 ano e meio, assim, mais ou menos. Muito legal. Obrigada pelo depoimento. É muito legal ver a sua trajetória, fazer parte, a gente ver a sua mudança também. Você foi mudando ao longo desse 1 ano e meio que eu te conheço. Dá para ir vendo a sua evolução. E tenho certeza que você já inspira muito, principalmente a nova geração, e vai continuar inspirando. Então, vamos para cima, hein? Vamos pra cima. Chama. Agora, vamos falar parte pessoal um pouquinho. Quais são os planos? Como que você está na família? Quais os planos familiares? Conta. Então, a gente gosta de uma fofoquinha, né? Eu fui pressionado pra casar. Tô brincando. Então, falando de ambiência, essa galera que proporcionou um navio pra gente também. A gente foi pra uma festa no navio, sensacional, 4 dias curtindo. Teve conteúdo também, foi o que eu falei no começo, a gente aprende e se diverte. E aí lá no navio, eu pedi minha querida esposa,
futura esposa e Sua noivado. noiva. Minha noiva e noivado. E agora em setembro a gente vai casar também. Ah, já é setembro? Setembro. A gente se programou nesse 1 ano praticamente aí. Tá chegando. Tá chegando. Tá ansioso? Confesso que ontem bateu um pouquinho de ansiedade. A cerimonialista mandou, ó, reunião disso, é a última reunião, não pode faltar, não pode remarcar. Falei, eita, agora o negócio ficou sério. Agora lascou. Legal. Mas pro futuro é isso, o principal ponto, né? E aí, lado pessoal também, sempre quero estar buscando me desenvolver cada vez mais como marido agora também. Quem sabe futuramente aí criar uns babies, fazer uns 5 filhos. 5? Tô brincando. No máximo 2. Planejado isso? No máximo eu tô 2. olhando pra lá, gente, porque ela tá aqui no backstage. Então eu tô olhando pra ver se tá aprovado. No máximo 2. 2 tá bom. Dois tá bom. E principalmente curtir a família, né? Como eu comentei, acabei perdendo meu pai, perdi minha mãe também. Então eu quero sempre estar perto da família ali, do meu irmão, curtindo com minha avó. Tanto é que no casamento, minha avó que vai entrar junto comigo. Então, esse lado família eu gosto muito. Gosto também de curtir meu futevôlei, jogar meu futevôlei para dar uma descontraída. Esporte, né? Estar junto com os amigos também. E é o principal ponto aí para esse finalzinho de ano. As principais mudanças. A principal mudança é o casamento, né? A família eu quero fortalecer cada vez mais. Muito bom. Aproveitando que você tá aqui, a gente tá gravando esse podcast em julho, então você tá 2 meses do seu casamento. Manda um recado pra sua noiva que está ali nos ouvindo. Ela ainda é a sua noiva, daqui a pouco ela vai ser a sua esposa. A Carla me complicando. Olha, porque a gente tá aqui num podcast principalmente ouvido por mulheres. Então, o que a sua mulher representa pra você hoje? O que ela te inspira, te ajuda, te fortalece? Conta pra gente. A Karen, ela entrou na minha vida logo que eu perdi a minha mãe, então eu tava nessa instabilidade emocional muito forte. Até falei pra ela uma vez, falei assim, ó, tenha paciência, tá tudo bem, mas assim, tem hora que eu vou estar bem, tem hora que não, que eu tava nessa instabilidade. E a gente ficando junto, passou 1 ano, meu pai acabou falecendo e ela tava ali presente, né? Ela segurou a minha mão, ela foi sensacional, porque por tudo que eu já tinha passado naquele momento, passando ali, ela foi minha base, me deu forças. E ela sempre me manteve firme. Quando eu não tava nem acreditando em mim, ela tava acreditando. Então, eu tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado. Tanto é que depois que a gente passou tudo, que deu uma amenizada, logo já pedi ela em casamento, porque eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para colher junto, como noivo, marido, namorado, amigos. E foi isso. Foi ela, nessa mudança toda que eu comentei, que eu tive de 1 ano aí me preparando e tal, ela sempre manteve a fé em mim, sempre falando, vai dar certo, confio em você. Legal. Então ela sempre foi minha base nesse tempo, continua sendo, e aí eu tenho certeza que a gente vai colher muita coisa boa. Muito legal. Fofinhos. Uma coisa interessante, né? A gente tira insight de tudo, é como é importante ter uma parceria na relação amorosa também para os negócios, né, JP? Assim, se ela ou se você segurasse um ao outro, é extremamente forte quando é extremamente paralisador quando você está com uma pessoa que não te acompanha. Então, eu sempre trago isso também nos insights de relacionamentos amorosos, o quanto é importante o seu parceiro de vida que você escolheu, né? Porque família a gente não escolhe, né? Sim. Tem que aprender a lidar, e aí pode ser que deu bom, pode ser que não deu bom. Mas o parceiro, a parceira de relacionamento, a gente escolhe. E precisa ser também para somar, né? Com certeza. Isso que você trouxe é muito legal, porque tem gente que tem um relacionamento pai, mãe, que é muito travado também, que é das antigas ali, e aí acaba puxando você, deixando você mais limitado. E até você identificar isso,
é um problema também, né? E assim também como o relacionamento a dois ali de casal. Se você não consegue identificar que você tá querendo voar, você tá querendo decolar, e a pessoa fala, não, vem cá, te puxa para baixo, te paralisa, tem que mudar muito a mentalidade. E a gente fala disso de todos os ambientes, né? A gente tava falando profissional, pessoal, com amigo também. Tem muitos amigos também que só quer ficar saindo, só quer ficar bebendo. E aí, vai te agregar na onde? Não vai agregar nada. Então você tem que perceber isso em Total. sua volta. Queira ou não queira, esse podcast inteiro foi sobre ambiência. A ambiência, primeiro a profissional, depois a ambiência de outras empresas, de outros lugares que podem te agregar, e a ambiência familiar e de amigos. Acho que esse trio compõe toda a sua vida. Eu falo que a gente tem que ser sniper dos lugares que a gente convive. Até num cabeleireiro, na manicure, assim, tá te agregando, tá falando, você tá saindo bem? Continua. Não tá saindo bem? Vai para outro lugar. E aí em todos os aspectos. Estamos chegando na reta final. A gente vai deixar o seu @ aqui embaixo, né? Para o pessoal te seguir. Você tá ativo nas redes sociais? Tô. Você tá? Estou on. Tá on? Muito bem. Posso melhorar. Vamos melhorar, então. Vamos melhorar. Que as redes sociais também é super importante. Aí a gente tá gravando aqui. A mentoria agora é de marketing. A gente vai deixar seu @. Pra gente finalizar o podcast, um recado final, um insight final de tudo que a gente conversou. Para quem nos ouviu, nos assistiu, as mulheres principalmente que assistem esse podcast, de pequena, média empresária, que estão precisando daquele passo de coragem, aquele passo de fé, aquela palavra de incentivo, a palavra é tua. A frase principal aqui do Fire Club que eu levo para mim, que é: o ambiente muda a frequência. Então esteja em um ambiente que você vai desenvolver, que você vai crescer. Às vezes você fala, putz, mas eu não tenho esse dinheiro, tô meio apertado. Mas se você conseguir, vai. Porque você pode ter certeza que você vai crescer. Porque você vai ter trocas verdadeiras com pessoas que estão na mesma pegada que você, querendo as mesmas coisas. Você vai ter mentores também que vai desenvolver você. Então sempre esteja em um ambiente que você vai crescer. Tenho certeza que coisa de 1 ano você vai evoluir muita coisa. Então, frequente, porque é muito, muito bom. E tome cuidado com quem está em sua volta, para não ser essa pessoa que te puxa para baixo, mas sim esteja com pessoas que vai impulsionar você para cima. Show. A mudança é absurda, né, JP? Com certeza. Muito bom. Então, se você quiser saber mais do Fire Club, que a gente falou bastante, tem o QR Code na tela. Não esquece de apontar seu celular para saber mais, para estar com a gente, aqui no próximo podcast de inverno, de verão, no navio, na Disney. A gente falou de tudo, hein? Você tá em todas, hein, JP? Não perco uma, não porque perde o ambiente faz diferença. É isso aí. Não perca as suas oportunidades também, que é isso que faz mudar o jogo muito mais rápido. E até o próximo Líder Maravilha. Obrigada, JP, foi ótimo. Eu que agradeço, Carla. Obrigado pela atenção e pela conversa. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!